Meu Deus, eu só apareço destruída por aqui. Olha essa vista aqui atrás, que bonita. Eu gosto de, ultimamente, depois que eu comecei com o canal, eu gosto sempre de gravar um pouco, porque eu sei que eu vou querer voltar a ver, eu vou gostar, vou achar legal, sabe? Porque tantos anos atrás e eu deixei de registrar muita coisa. E o que eu queria comentar com vocês, um pouco de experiência, né? Lembrando de quando eu comecei a trabalhar, coisas que eu não fiz, porque quando a gente chega quando a gente está em um país que a gente não tem essa liberdade para dizer não, porque a gente se sente vulnerável, a gente aceita tanta coisa que tu não tem ideia. E hoje, hoje nesse trabalho onde eu tô agora, me fez lembrar uma coisa. Me fez lembrar que sim ou sim você tem que colocar limites. Desde já, desde o princípio. Por quê? Porque senão eles se acostumam. Entrou dois rapazes para trabalhar. Primeiro eles entraram terminando um curso. Eles são jovens, têm 20 anos, por aí, os dois eu acho. Então o que acontece? Você aqui, se você não sabe, na Europa você tem um posto de trabalho, principalmente aqui na ilha onde eu vivo, né? Em Tenerife, aqui na Espanha. Você tem um posto de trabalho e se você é garçom, você faz só as coisas de garçom. Tu não tem por que dar uma mão ali pro cozinheiro. É nada disso, sabe? Isso não existe aqui. As pessoas, esse é o meu, esse é o meu. O teu é de limpar o chão, pois depois que eu limpo a parte aqui, os móveis de cima, o que cair no chão é o horário que você vai vir e vai fazer seu serviço. Aqui é assim. E não só aqui, eu vi isso em toda a Espanha. Então o que acontece? Os rapazes entraram para fazer práticas, né? Aprender a trabalhar, aprender o curso deles. Um deles era bem ágil, então eles chamaram ele para trabalhar com nós. Ok. Só que o que acontece? Agora o menino precisa se posicionar, porque senão qualquer besteirinha que o outro lado, que não pertence a ele, precisa, chama ele para fazer tal coisa. Ai, traz isso para mim. Ai, leva isso daqui para mim. Sendo que aqui o horário ele é contado. Você tem esse horário para cumprir com esse trabalho que você foi destinado. Então o rapaz já não pode mais estar chamando ele para seguir ajudando como antes quando ele entrou para fazer o curso. Aí é onde entra que você precisa se impor, de dizer, mas eu preciso fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Se eu fico só te ajudando, eu não vou, eu não consigo terminar o meu. Como agora a gente tem novas responsabilidades. Hoje estávamos no salão, para quem não sabe, eu trabalho aqui a gente chama de comedor, que é na área do buffet, onde fica toda a comida ali para os clientes se servirem. E então hoje éramos três funcionários novos. E é uma loucura, né? Porque no caso eu vi que quem mais tinha experiência era eu, os outros eram novos. Mas ainda assim os rapazes fizeram muito bem seu trabalho. E eu sempre tô alertando eles de todas as coisas. Eu digo para eles: é o horário de vocês, vão embora. Não é horário de vocês fizeram hora, anota a hora e informa, sabe? Anota a hora e informa que você ficou até tal hora dentro do seu trabalho. Por quê? Porque tem empresas que ainda que você tem empresas que você registra a sua entrada. Essas são perfeitas, porque ela registra o horário que você entra, o horário que você sai. Não tem erro. Quase sempre essas são aquelas que cumprem bem suas coisas. Já essa agora, não. Você assina toda a sua entrada e a sua saída, os horários de trabalho, mais as suas horas extras, tu depois informar para eles e eles vão tentando controlar com os dias da semana que não tenha muita demanda de trabalho. Então, eles colocam você para pagar essas horas, né? Eles te dão um horário menos no trabalho e vai te retirando essas horas que estão pendentes aí. E aí eu ensino todas essas coisas para ele. Por quê? Porque são novos. Os mais antigos gostam de montar. Às vezes nem precisa ser antigo.
Precisa só que aquela pessoa tenha meses mais que você nesse trabalho para ela querer montar em cima de você. Então, você tem que fazer se posicionar desde o início. Isso é muito importante. Isso é crucial. E eu explico também para eles, a não ser eu digo pra eles, a não ser que você saiba que você precisa aprender muita coisa e que esse serviço simplesmente vai ser para você aprender e logo mais você pode ir buscar uma outra empresa onde se possa trabalhar com um pouco mais de dignidade. Então eu digo para eles, aprendam. Pensem que vocês estão aqui para aprender. Vocês não estão trabalhando, vocês estão aprendendo. E eu já passei isso. No meu primeiro trabalho, com documentação e tudo, eu passei mais de um ano, acho que quase um ano e meio, trabalhando com esse pensamento. Eu tô aqui aprendendo. Por quê? Porque o que eu ia aprender ali, eu ia levar para outro lado. Então, tudo que alguém me pedia para fazer, eu fazia, sabe? Então eu buscava aprender, eu queria saber como era, como fazia, né? Quem era responsável disso, o que significava isso. Eu aprendi muito com a vida ser perguntona, né? Perguntar tudo, porque quem me conhece sabe que eu sempre fui muito tímida. Até mesmo para gravar esse vídeo, eu disse, tenho que gravar um vídeo sem roteiro, mas ao mesmo tempo tem um assunto para conversar. E eu gosto desse diálogo e desses tipos de vídeo, e também por isso eu queria compartilhar aqui com vocês esse pensamento. E é desse jeito, se posicione. Você que está chegando na Europa, vai começar a trabalhar, se posicione, porque é quem mais vai querer montar em cima de você. De que forma eu digo se posicionar? Tem algum problema? Você tem que reclamar com alguém, um chefe? Você não tem que discutir com outro empregado, sabe? Vá e fala com aquela pessoa que vai solucionar seu problema. Teve um acontecido no meu trabalho e eu busquei o chefe, só para você ter noção. Disseram ficaram assim, uau, ela foi falar com o chefe. Eu fui falar com o chefe porque queriam que eu fizesse um horário onde eu não podia. Aí eu disse, olha, assim, assim, assim. Então, você precisa se posicionar, você precisa aprender de tudo para você saber o que você vai dizer, como você vai se defender, saber seus direitos. Gente, isso é muito importante. Então, tenha isso em conta quando vocês começarem a ter esse relacionamento de trabalho fora do seu país. Eu acho que isso é bem geral, não só aqui na Espanha, em todo lado que você for. Sempre vai existir as pessoas que vão te ajudar, mas vai existir as pessoas que vão estar aí só para te usar. Estava comentando com os novos funcionários, né? Os meninos lá, que são jovens, gente. Eu comparo a minha idade. E ao mesmo tempo todos são sempre imigrantes. E aquelas pessoas que são daquela cidade, do país ali, se sentem sempre como superior. É incrível isso, mas isso sempre acontece. Por isso mesmo, aprendemos sobre aquilo que a gente está fazendo, para que quando você chegue em um outro. Tá ventando. Para quando você chegue em um determinado trabalho, você saiba se posicionar, saiba fazer valer o seu ponto de vista. Busca também, sabe, ignora para aprender as coisas nesse âmbito de trabalho. Você tem que fingir que as coisas não acontecem, fingir que as pessoas não falam de você. Então você tem que ter aí uma visão, um foco, saber aonde você quer chegar. Isso é muito importante. Me comenta se vocês já passaram por isso, porque eu sei que tem muita gente que vive fora do Brasil, já tiveram essas experiências e não é fácil, mas te ensina muito. Essa é a verdade. Eu aprendi que não dá bola, né? Você não dá corda para não ligar para isso que as pessoas podem criar sobre você.
Faz com que você aprenda que nem tudo necessita a sua energia, que não vale a pena, que é melhor você aprender, sabe? E deixar o outro ter razão, ainda que você saiba que ele não tenha. Porque no fundo, no fundo, a verdade, ela aparece, as pessoas elas percebem as atitudes dos outros, se estão agindo de má fé, tudo isso se vê. É incrível. Por quê? Finaliza esse vídeo com uma frase que me comentaram depois desse momento que eu estive com o meu chefe. Se aproximaram de mim e disseram pra mim: Eita, tu foi direto ao grão. Disseram assim. Por quê? Porque todas as pessoas estavam acostumadas a discutir entre elas. Funcionários discutiam entre si. Eu disse: mas eu não vou discutir com uma pessoa que não vai resolver o meu problema. Então eu vou levar o meu problema à pessoa que tem essa solução. Você tá entendendo? Então isso é muito um trabalho mental. E para trabalhar nesses países aqui europeu é muito importante. Gente, me comenta aí se você tem esse tipo de experiência, se você tá passando, se você gosta desses vídeos assim, porque sempre surge algum assunto ao qual eu queria sentar assim e falar um pouco com vocês. Por quê? Porque com o trabalho é bem complicado a questão de vídeos e tudo, sentar e editar, fazer tanto detalhe nos vídeos. E eu acho que é mais enriquecedor que seja um assunto, um conteúdo assim de qualidade, de fatos realmente que acontecem. Quero trazer aqui para vocês aí um pouco sobre como é trabalhar dentro de um hotel, no sentido desse relacionamento, de como agem em alguns setores. É bem interessante. Então eu acho legal compartilhar. E aproveitando esse momento que eu cheguei de tarde aqui em casa, tomar um banho, comer, já fiz tudo isso. E me troco, me arrumo outra vez e saio. Então, aproveitar esse tempinho, ó, quase 15 minutos de vídeo e poder fazer esse bate-papo aí com vocês. Me contem aí no comentário de onde você tá assistindo esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo e se é também mais despojado assim, como se fosse uma chamada de vídeo, conversando com vocês. E hoje em dia eu quero registrar tudo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, tava olhando esse caminho bem aqui. Menina, que tá cheio de teia de aranha aqui em cima, hein? Olha esse caminho aqui, que bonito se vê. Esse aqui, ó. Claro que eu aqui vendo é totalmente diferente, é muito mais bonito. Mas compartilhar com vocês é bonitinho. Gente, sabe o que eu tava aqui pensando? Tô na pausa do trabalho e logo eu vou voltar pra trabalhar. Olha ali embaixo é Puerto de la Cruz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Toda ali embaixo, onde tem sol. É engraçado, ó, viu? Aqui onde eu tô tá todo sempre nubladinho, sempre assim. E lá embaixo, um pouco difícil de aproximar. Ó, já é tudo. É Puerto de la Cruz. É a principal cidade aqui em Tenerife Norte. Bem de turismo. É lá, pra lá que eu trabalho. E nada, gente. Um batione e até a próxima.